Capítulo 18. Aquele era o grande dia, Lucas pensou em seu quarto, na nova residência, enquanto terminava de fechar as abotoaduras. Os empregados conseguiram arrumar a casa a tempo, e desde o dia anterior, ele e sua família tinham se instalado ali. Ele se olhou no espelho sobre o tocador, examinando sua aparência, minuciosamente. O paletó escuro e a gravata branca o faziam parecer elegante, mas o cabelo, um tanto revolto, passava outra mensagem. Molhando as mãos, tentou domá-lo, e tudo o que conseguiu foi fazer com que ficasse ainda mais dessegrado. Devia ter seguido os conselhos de Baltazar, seu novo mordomo que lhe recomendara um corte. Agora era um pouco tarde para isso. Tarde para qualquer coisa, refletiu, franzindo as sobrancelhas. Flagrou-se pensando o que sua irmã gêmea diria agora, se o visse se arrumar para se casar com uma mulher que um dia destruíra seu coração. Podia apostar que haveria muitos xingamentos e petelecos. Rebeca nunca foi o que se podia chamar de uma doce criatura. Lucas estava certo de que ela não aprovaria esse casamento. Diabos, ele mesmo não aprovava. A porta se abriu, bruscamente, e seu irmão entrou no quarto. Ora, mas está parecendo um homem importante. Não se deixe enganar pelas roupas, Saulo. Ainda não gosto de usar gravata, e estaria muito mais feliz sem esta porcaria de colete. O que o faz pensar que é o único homem a sofrer com isso? Saulo avaliou seu irmão caçula de alto a baixo. Goste deles ou não, o deixam apresentável. Você parece um daqueles intelectuais por quem as mulheres tanto suspiram. Exceto por esse cabelo. Não custava ter aparado ao menos para o casamento. Veio aqui apenas para me dar conselhos de moda? Implicou. Um de seus passatempos preferidos sempre fora aporrinhar o irmão. Claro que Saulo devolvia gentilezas e não era raro os dois terminarem uma discussão aos socos, para logo em seguida desatarem a rir e se sentarem para beber alguma coisa. Saulo era quase 10 anos mais velho que Lucas. Sendo o primogênito, assumira todo o legado da família Guimarães, cuidando do próprio patrimônio e da parte que cabia a Lucas. Os negócios da família começaram com café, mas seu avô sempre preferiu o vinho, de modo que fazia mais de 50 anos que os cafezais tinham sido substituídos pelas belas parreiras, na propriedade dos Guimarães. Se dependesse de mim para orientá-lo nos assuntos de moda, estaria perdido, meu irmão, resmungou Saulo. Vim avisar que o vidreiro acabou de entregar alguns vasos. Eu ia devolver tudo porque são feitos como o diabo, mas seu mordomo me explicou que você estava esperando a encomenda. Mandei colocar na sala onde estão as outras tralhas que você coleciona. Eu não coleciono tralhas, são equipamentos laboratoriais. E o que o vidreiro trouxe não são vasos, são vidrarias. Os de fundo arredondado se chamam balões, e foi isso que eu encomendei. Balões que Almeida me ajudou a desenvolver para que eu possa colocar uma teoria em prática. Se funcionar, pode resolver o seu problema com o azedamento do vinho. Eu ficaria imensamente grato se encontrasse uma solução, Lucas. Estou cansado de ter prejuízo. Na semana anterior, Lucas tinha ido ver os pais. Ao entrar na casa sem esperar pelo mordomo, fora direto para a cozinha, pois sabia que era lá que encontraria sua mãe. Apesar de pouco comum para uma dama da sociedade, um dos prazeres de Rosália Guimarães era cozinhar. Infelizmente, lhe faltava talento, mas ela nunca se deixara abater. Ele a encontrara ao fogão, mexendo uma panela de doce de abóbora. Rosália não havia mudado nada em 3 anos, e assim como Elisa, ela o reconhecera no mesmo instante. Lucas! Ela abandonara a colher de pau, abraçando-o apertado demais para alguém tão miúdo. Oh, meu querido, eu sonhei com você a semana toda. Sabia que estava a caminho. Eu sabia. Ela se curvara para trás para poder admirá-lo melhor. Os olhos em um tom de marrom esverdeado, como os dele, estavam marejados, mas sorriam. Como está bonito, meu querido, um homem feito. Até parece que não me vê há séculos, mãe. E não o vejo. Para uma mãe, um dia longe do filho é uma eternidade. Onde está seu pai? Alfredo! Gritara. Alfredo, homem de Deus, nosso menino está em casa, venha depressa. Ela se virara para a cozinheira. Está vendo meu filho, Selma? Está vendo como está crescido? Sim, senhora. Que bom vê-lo, doutor. É bom vê-la também, senhora. O que é toda essa gritaria? Alfredo Guimarães passara pela porta, um jornal nas mãos, os óculos equilibrados na ponta do nariz, nada de paletó. Seus cabelos haviam ficado mais prateados nos últimos 3 anos e Lucas lamentou ter perdido a mudança.
Assim que o pai o reconhecera, retirara os óculos de leitura e, no instante seguinte, estava com os braços ao seu redor, batendo em suas costas, rindo alto. Oh, por que não disse que estava voltando? Eu teria ido buscá-lo no porto. Parece que o correio não é tão eficiente quanto o vapor, pai. Foi nesse instante que Saulo entrara pelos fundos. Parara ao ver Lucas estudando-o com um meio sorriso. Naturalmente, a primeira coisa que falou ao irmão caçula foi: o que é essa sujeira no seu rosto? Creio que o nome seja cavanhaque. E o que é isso escorrendo das suas orelhas? Resolveu criar ratazanas na cara? Lucas provocara. Não fale mal das minhas suíças. Teresa as adora. Saulo se casara com uma vizinha que crescera com ele, poucos meses antes de Rebeca deixar este mundo. Agora calha a boca e dê cá um abraço. Depois de ser abraçado pelo irmão, de se empanturrar com tudo que sua mãe encontrou na cozinha, de ver o progresso da coleção de insetos de seu pai e de ir atrás dos 2 sobrinhos que pescavam na lagoa ali perto, Lucas quisera saber o que andava acontecendo com eles, com a propriedade e com os negócios. As notícias com relação ao último assunto não eram muito animadoras. Saulo perdera dezenas de barris no semestre anterior. O vinho azedava e quase toda a produção tinha sido perdida. Lucas o acompanhara até a grande adega e observara tonéis de uma nova safra, já no processo de maturação. Os pensamentos pulando de uma suposição para outra, até que parara diante de um barril, a mão sobre ele. Ao ouvir a bebida sacolejar ali dentro, uma ideia lhe atravessara o cérebro. Era maluca, mas na manhã seguinte o rapaz começara a tomar notas. Ao retornar à vila, convocara Alberto para uma reunião, e então contara do problema que seu irmão vinha enfrentando. Sei que posso estar sendo tolo, Almeida, explicara andando de um lado para o outro, mas tenho a suspeita de que Bassi começou algo muito maior do que pretendia. Acho que a contaminação do vinho e a dos bichos da seda ocorrem da mesma maneira. Suspeito que todas as doenças contagiosas tenham a mesma causa. Lucas, essa é uma afirmação realmente séria? Almeida erguera os olhos para ele, bestificado, indeciso e orgulhoso. Eu sei. Eu tenho que provar isso antes de sair falando por aí. Esfregara a mão no rosto. Acho que sei como deter o azedamento do vinho. Tenho tudo na cabeça, mas não consigo encontrar uma maneira de manter a poeira. E o que eu suspeito que viva nela, do lado de fora dos barris. Tinha certo receio de estar sendo pretensioso. Afinal, a abiogênese, ou teoria da geração espontânea, segundo a qual a vida surge espontaneamente da matéria bruta, não só era aceita como ensinada na escola de medicina. Agostino Bassi não concordava com ela, Lucas também não, e havia recebido muito mais do entomologista italiano do que poderia ter sonhado. Vira com os próprios olhos as entidades minúsculas, como Bassi a chamava, adoecerem os bichos da seda. O cientista precisara de quase 25 anos para concluir sua tese e publicá-la em um periódico italiano, no início daquele ano. Depois de decorar o folheto do remédio que salvara a vida da Sra. Clark 3 anos antes, Lucas estava certo de que as entidades de Bassi eram os tais micro-organismos. Por isso, depois de visitar a adega de Saulo, estava resolvido a testar uma teoria que, se funcionasse, poderia ajudar Saulo com o vinho. Mas, para tanto, ele teria de encontrar uma maneira de manter a poeira longe do experimento. Esse era o problema. Não era possível. Sua experiência parecia condenada ao fracasso antes mesmo de poder colocá-la em prática. Lucas explicara tudo isso a Almeida. Vira o desafio reluzir nos olhos do homem quando, mais tarde, saíra para acertar os últimos detalhes do casamento e da casa que seu advogado comprara em seu nome. Ao voltar à residência dos Almeida, no começo da tarde, encontraram o desenho de um balão com o gargalo em um S em sua cama. Lucas quase atropelara o pobre Horácio em sua afobação ao sair para ir até o vidreiro e encomendar, com a máxima urgência, 4 balões iguais ao desenho. Bom, todos já estamos prontos, só falta a Teresa. A voz de Saulo despertou do devaneio. É o 3º penteado que ela está fazendo. Os anteriores não a deixaram feliz. Assim como seu marido, que foi pouco civilizadamente convidado a se retirar do próprio quarto. Tenho certeza de que ela o recompensará pela espera. Saulo se recostou na mesa recoberta com livros, cartas e desenhos, estudando o irmão. Você não me parece muito feliz, Lucas. Ele estava se arrumando para se casar com uma mulher a quem um dia amara, de quem prometera se vingar e depois descobrira não ser capaz.
E o pior, uma mulher que ainda mexia com ele. Não havia muito o que celebrar. Reencontrar Elisa não estava acontecendo como esperava. Aquela mulher devastara sua alma e seu orgulho 3 anos antes. Na época, Lucas estivera tão certo dos sentimentos dela quanto dos próprios. Mas para ela, tudo não passara de algo muito comum e até esperado entre as damas da sociedade, um mero flerte para afagar o ego. Os sentimentos que um dia nutrira por ela já não existiam mais. A imagem que ele criara de Elisa era muito distante daquela jovem dissimulada. Lucas podia perdoá-la por ter se entregado a outro. Ela o fizera por amor. O que ele não conseguia perdoar era o fato de Elisa ter brincado com seus sentimentos, como se fosse uma boneca da qual ela se cansara cedo demais. Durante muito tempo ele imaginara que, para ela, o casamento seria um bom castigo. Lucas queria que ela pagasse pela dor que lhe causara. Mas conforme os anos foram passando e, por mais que sua mágoa não tivesse recuado 1 único centímetro, ele percebera que já não queria fazê-la sofrer. Ela já sofrera o bastante ao abrir mão do homem que amara para se casar com Lucas. Na última vez que a vira, na semana anterior, naquela maldita estrada, eles tinham discutido de novo e, enquanto Lucas assistira a Elisa desaparecer sobre o cavalo dele, se perguntara por que prosseguia com aquela loucura, por que não terminava logo com aquele martírio, e então a resposta o apavorara. Ela ainda mexia com ele. Não era amor, não mais. Fora tola uma vez para acreditar em Elisa, e isso jamais voltaria a se repetir. Mas aqueles olhos de turquesa ainda mexiam com Lucas. Se dar conta disso o irritava até a alma. Como, em nome de Deus, ele seria capaz de seguir adiante com sua vingança se o olhar dela, ferido e enevoado por lágrimas, lhe causara um aperto no peito? Ele a menosprezara, afirmando que Elisa era uma piada aos olhos dos outros. E assim, sua vingança morrera com seu orgulho. Tudo o que queria era seguir sua vida e deixar Elisa no passado, mas não podia, e a culpa era toda dele. Se desfizesse o noivado agora, condenaria a jovem a um destino ainda pior que se casar com ele. Depois de 3 longos anos, seria o mesmo que condená-la à reclusão. Elisa dificilmente se recuperaria dos falatórios. Tudo o que restava a Lucas era a esperança de que ela engolisse aquele maldito orgulho dos Clark e mudasse de ideia quanto ao casamento. E desde quando, Saulo, casamento e felicidade são sinônimos? Lucas questionou, incerto se perguntava a si mesmo ou ao irmão. Lá isso é verdade. Quem foi o pobre coitado que teve essa ilusão um dia, hein? Enquanto os dois saíram do quarto e desciam as escadas, Lucas relanceou o relógio. 1 hora. Elisa tinha exatamente 1 hora para libertar a ambos daquele pesadelo. Rezava para que ela reconsiderasse e não fosse adiante. Ele não fazia ideia do que aconteceria caso Elisa dissesse sim.